Feliz sábado, igreja! A primeira palavra que eu quero falar para vocês hoje é gratidão. Gratidão a Deus. O Léo já falou aqui, muito bem, obrigada, Léo. Gratidão a Deus por todas as bênçãos. Gratidão a vocês também, porque eu sei que vocês se ergueram em oração por mim, por minha família, por minha filhinha. Eu não tenho nem como agradecer. Eu vou falando aqui para vocês ir ajeitando esse som, que está super abafado. Eu tenho um slide. Enquanto o pessoal está colocando ali o slide, esse sermão é do Departamento de Saúde e Temperança. Eu sou a diretora de Saúde e Temperança daqui da Pituba. E esse sermão estava agendado para a semana passada, né? Aí, na sexta, o pastor me ligou e falou: Cíntia, eu sei que você não vai ter condição, né, de pregar no sábado, vamos deixar para o sábado seguinte. Eu falei: vamos, vou manter meu compromisso. E estou eu aqui. Antes de começar, eu vou falar lá no sermão um pouquinho do que aconteceu com Liz. Mas eu queria, antes de começar, falar um pouquinho do que aconteceu nas últimas 3 semanas. Calil viajou e no sábado, dia 15, eu fui pregar em uma outra igreja, em São Martins, que tinham me convidado. E eu estava indo para a igreja com as crianças e pensando assim: essa semana eu vou ter um desafio muito grande, né? Porque Calil me ajuda muito com as crianças, muito mesmo. Ele leva para a escola, pega, enfim, me ajuda com toda a rotina de casa. E eu falei: eita, que eu vou ter um desafio muito grande. Eu vou ter que dar conta dos plantões do trabalho e das 3 crianças. Mas vamos ver, vai dar certo. E eu estava assim: ai, meu Deus, como é que vai ser essa semana, né? Eu não imaginava. Essa minha preocupação não era nada diante dos desafios que eu ia ter durante essa semana. No domingo, meu pai sentiu uma dor muito forte em epigastro, irradiando para o tórax. Na segunda de manhã, quando eu acordei, 5 horas da manhã, a mensagem era: minha mãe tá... Cadê minha mãe? Ah, está lá no fundo. Fica em pé para a igreja ali conhecer a minha mãe, Maria das Graças. Minha mãe tinha mandado uma mensagem para mim: estamos no Roberto Santos. O médico botou meu pai lá no interior, em Santa Luz, botou meu pai na ambulância e trouxe meu pai para o Roberto Santos com a suspeita de infarto. E aí eu deixei as crianças na escola e fui para o Roberto Santos para tentar transferir meu pai para o Santa Isabel, né, já que ele tem plano de saúde. E aí, infarto. Quando eu cheguei no Roberto, o médico falou: seu pai infartou, é um infarto extenso, precisa de cateterismo. Resumo da ópera, né? Para a gente realmente entrar no nosso tema. Ficou a manhã toda no Roberto e tentando transferência para o Santa Isabel e não conseguia. E eu mandei o eletro para os coordenadores do Santa Isabel, porque eu já dei plantão no Santa Isabel, e na emergência cardiológica, e mandei para os meus coordenadores, e eles falaram, os 2, é infarto mesmo, tem que fazer CAT. Eu falei: posso levar meu pai para aí? Vocês aceitam? Aí os 2 falaram: aceitamos, pode trazer. Gente, eu botei, por conta e risco, botei meu pai dentro do carro, porque, só para vocês terem ideia, só no outro dia que o plano de saúde me ligou, perguntando onde é que meu pai estava para transferir. E era uma emergência, né? Até então, ele tinha infartado. Aí eu coloquei meu pai no carro. Antes disso, enquanto eu estou lá de manhã no Roberto tentando resolver essa transferência, a diretora do CAIS me ligou e falou assim: vem buscar teu filho, que ele está aqui, já vomitou várias vezes. Aí eu falei: ai, meu Deus, meu pai está aqui infartado, eu estou na emergência, Calil está viajando, e agora? Aí ela: tem que vir buscar, mãe, tá vomitando. Aí eu estou indo. Aí fiquei lá tentando resolver as coisas do meu pai, e meia hora depois ela ligou: mãe, por favor, venha buscar seu filho, ele está vomitando. Aí eu disse: mãe, fica aí com meu pai, que eu vou lá buscar Lucas. Aí fui correndo no CAIS, né? Imagina, estou no Cabula, fui no Nazaré, peguei Lucas. Quando Lucas encostou em mim, vomitou. Aí fomos para o estacionamento, vomitou de novo. Aí botei Lucas no carro, aí já levei Mel também, né?
Mel e Liz, e fomos para casa. Chegou na garagem de casa, Lucas vomitou. Entrou dentro de casa, vomitou de novo. Aí eu falei, meu Deus, vou dar aqui um remedinho, porque eu tenho que ir para o Roberto Santos, meu pai está infartado. Aí dei um remedinho para Lucas, orientei a babá e voltei para o Roberto Santos. E aí encontrei com uma colega cardiologista, ela fez assim, Cíntia, vou ser sincera, se fosse eu, colocava meu pai no carro e levava para o Santa Isabel, porque seu pai infartou, é um infarto extenso, precisa de cateterismo, e aqui as coisas estão muito lentas. E eu fiz isso, botei meu pai no carro. Gente, eu nunca... Vocês não têm ideia do que é você estar com uma pessoa que você acha que infartou dentro de um carro. Aí meu pai dizia, eu acho que eu vou vomitar. Eu, não, meu pai, pensa ali na lua, na estrela. Eu tentava tirar a atenção dele e só orava assim, Senhor, por favor, que meu pai não tenha uma parada cardíaca aqui, porque eu não vou me perdoar o resto da minha vida se meu pai morrer aqui dentro desse carro. E a culpa vai ser minha, porque eu que tirei ele de dentro de um ambiente hospitalar. Mas Deus me ajudou, que eu dirigia nem sei a quantos quilômetros por hora, e cheguei no Santa Isabel, e, graças a Deus, cheguei no Santa Isabel, e entreguei meu pai lá aos médicos, e meu pai foi para o cateterismo. Isso já era 11 horas da noite, eu lá com ele, e monitorando o Lucas, que continuava vomitando, né? E aí, 11 horas da noite, meu pai fez... 8 horas da noite, aliás, meu pai fez o cateterismo e, adivinhe, normal. Não era infarto. Ele não tinha infartado. E aí, os 4 hemodinamicistas... entraram 4 cardiologistas no CAT dele, inclusive o chefe da hemodinâmica do Santa Isabel, e veio e disse assim, Cíntia, o CAT do teu pai é surpreendentemente normal. O outro disse assim, a gente passa o acesso para fazer o CAT, o 5, o 6 e o 7. A gente passou o 7, que é o mais grosso, porque a gente tinha certeza que seu pai ia ganhar uma angioplastia. Porque o eletro era para fazer angioplastia. E não deu nada, limpo. Eles entraram no ventrículo para ver se o trombo tinha saltado e estava no ventrículo, e não estava limpo. Não foi coração. Meu pai foi para a UTI, eu fui para casa, tomei banho e fui levar Lucas para a Aliança de madrugada. E aí fiquei com o Lucas a terça-feira lá na emergência da Aliança, hidratando, e ficou com uma virose, né? Nessa luta toda, vários dias, vários exames, e meu pai continuava com dor e ninguém sabia. E aí eu sugeri que fizesse uma endoscopia, porque ele tem 85 anos, nunca fez endoscopia, a dor tinha começado no estômago, aí minha mãe fez. E ele se engasgou com espinha de peixe, viu, doutor? Aí o médico disse, olha, vocês estão de armação, vieram para o cateterismo, estão querendo ganhar de brinde uma endoscopia. Falei, não, doutor, mas peça, realmente aconteceu isso, ele se engasgou com espinha. Resumo da ópera, meu pai só foi fazer essa endoscopia 4 dias depois, à base de eu insistindo muito. Ficou em jejum na segunda, não fez o exame. Ficou em jejum na terça-feira toda, não fez o exame. Ficou em jejum na quarta-feira toda, não fez o exame. E nós da família revoltados, né? Como é que deixa um senhor de 85 anos em jejum 3 dias para fazer um exame e não faz o exame? Mas tudo é a mão de Deus. Porque foi Deus que não permitiu que meu pai comesse esses 3 dias. E aí, quando fez endoscopia, deu normal. E aí, isso ele começou tudo no domingo. Segunda, ele estava aqui em Salvador. Na sexta-feira, eu falei para o médico que estava assistindo, fez, doutor, meu pai continua com dor. Faz um TC de tórax, porque ele está tossindo e continua com essa dor. Por favor, peça um TC de tórax. E aí pediu, e aí quando pediu, veio a surpresa, meu pai estava com mediastinite, ar e pus dentro do mediastino. Se entrou ar no mediastino, tem que ter alguma porta, né? Tem que ter alguma coisa comunicando com o ar para entrar no mediastino. E aí, com muita insistência minha, fizeram novamente a endoscopia na segunda, 8 dias depois, e aí sim viu que a espinha do peixe tinha furado o esôfago, tinha entrado ar no mediastino, tinha infectado o mediastino, o pus estava saindo pelo buraquinho do esôfago, e aí foi feito o diagnóstico. E a primeira endoscopia tinha dado normal.
Aí, pronto, chamaram pneumo, chamaram cirurgia torácica, todo mundo começou a entrar dentro do caso, porque o caso era muito grave, né? Mediastinite é algo muito grave. E meu pai está no Santa Isabel há 3 semanas, segunda-feira completa 3 semanas. E eu vou resumir dizendo assim para vocês. O cirurgião torácico, ele falou assim para mim: Cíntia, esse é o primeiro caso na minha vida como médico, como cirurgião torácico. É a primeira vez na vida que eu vejo alguém fazer mediastinite e não fazer sepse e choque séptico por conta da mediastinite, porque é muito grave, é uma infecção muito grave. E vocês oraram, e amigos oraram, e muitas pessoas oraram por Liz, oraram por meu pai. E meu pai não fez sepse, meu pai repetiu a tomografia, o abscesso, que era enorme, não apareceu mais. Amanhã ele completa 14 dias de antibiótico, tem 21 dias, vai fazer 21 dias internado, mas só tem 14 dias de antibiótico, porque ele só entrou com antibiótico 6 dias depois. Então, é uma pessoa de 85 anos que ficou com infecção grave, sem antibiótico durante 6 dias, sem diagnóstico durante 8 dias, que não fez sepse, e o cirurgião disse para mim: é inexplicável. É inexplicável. E eu digo para vocês, o inexplicável para a ciência é totalmente explicável para Deus, porque eu tenho certeza que Deus agiu assim nos mínimos detalhes para preservar a vida do meu pai. Então, minha palavra de hoje é gratidão, gratidão, gratidão. Deus é real, Deus opera milagres, Deus tem operado grandiosos milagres. Aí, voltando para Lucas, Lucas foi 3 vezes durante essa semana, eu com meu pai, e 3 vezes Lucas foi para a emergência, com virose, e fez uma otite bacteriana terrível. E aí, nesse episódio de meu pai, de Lucas, 3 vezes na emergência, a Liz começou a ter febre. E eu levei Liz para a emergência, e a médica examinou, e ficou como virose, e Liz foi para casa com virose. E realmente era virose, assim, não tinha nada que chamava a atenção. Eu só levei para a emergência porque levei Lucas e levei Liz. Só que Liz foi piorando, piorando. E na quarta-feira, hoje tem 11 dias, né? Ela entrou na emergência e já foi direto para a UTI, porque a médica, quando viu, falou: mãe, é dengue. Ela estava toda pintadinha já. É dengue, só que o exame não mostrava só dengue, mostrava dengue e sepse por uma bactéria que depois na hemocultura mostrou que era um streptococcus. Aí ela fez dengue hemorrágica, com necessidade de transfusão, inclusive de plaquetas, associada a um choque tóxico. Ou seja, o streptococcus liberou toxinas no corpo dela, e essas toxinas fizeram com que a pressão dela ficasse em 6/3. E fez expansão volêmica, a gente chama isso, é soro, 5 vezes, e ela não respondeu. A pressão continuava 6/3 depois de 5 expansões volêmicas. E eu falei que ia contar depois, mas eu vou contar logo, porque a gente já entra no tema, né? Na UTI do Aliança, Liz precisou ser entubada, precisou de acesso central, precisou fazer PAM, que é o controle da pressão era feito por dentro da artéria. Precisou entrar com adrenalina, noradrenalina, vasopressina, dobutamina para segurar a pressão dela em doses altíssimas. Para vocês terem ideia, só a nora começou com 10, a última vez que eu olhei estava 120. E a pressão baixa. Aí ela fez falência renal, ela não urinava mais. Ela fez falência hepática, todas as enzimas do fígado começaram a subir. As enzimas da musculatura começaram a subir, mostrando isquemia. E, quando a médica foi chamada para fazer o eco, a cardiologista ela nem me olhou. Ela nem me olhou, ela só fez o exame e fez assim: ela está com falência ventricular, ela está com falência miocárdica. E eu só orava, né? Então, Liz fez choque tóxico, com falência de múltiplos órgãos e uma dengue hemorrágica para complicar ainda mais a situação. Aí, isso foi na quarta, quando foi na quinta,
ela foi entubada, não foi por falta de ar, não foi por queda da saturação, nada disso. Ela foi entubada porque o coração dela isquemiou tanto que a médica falou assim, se a gente não entubar, ela vai morrer. A gente precisa preservar o coração dela. A gente tem que entubar para ela não gastar energia nem para respirar, para a gente tentar preservar o coração. Aqui tem vários médicos. Eu fui chefe da emergência do Roberto durante muitos anos. 17 anos eu trabalhei no Roberto Santos, na emergência. E a gente considerava um infarto gravíssimo, assim, troponina, assim, lá no Aliança, a referência é 11. Tipo, tem 12, 13, 15, já vai para o CAT. Troponina positiva, vai para o CAT, né? Porque a gente já vê que é infarto. Eduardo, que trabalha no SAMU, você já viu, Eduardo, troponina de 4.125? Foi a troponina de Liz. 4.125. O ProBNP, que é um exame que a gente vê falência também, né? Insuficiência cardíaca, falência cardíaca, normal até 100. Liz fez 15.000, Eduardo. 15.000. E eu não orava para Deus curar minha filha. Eu orava assim, ressuscita, Senhor, a minha filha. Porque o coração da minha filha está morto. Do ponto de vista médico, o coração da minha filha está morto. O rim está parado, não está urinando. O fígado está parado. Ressuscita a minha filha. O pastor foi lá quinta-feira e ele fez uma oração por Liz. Ela ainda não tinha sido entubada, foi 5 minutos antes dela ser entubada. E quando ele estava orando, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que coincidentemente, eu não acredito em coincidência, mas vou dizer assim, coincidentemente é o texto que a gente vai estudar aqui hoje. E eu já tinha preparado esse sermão. Esse sermão não foi preparado depois de Liz, ele foi preparado antes de Liz. E quando o pastor Davi estava orando, eu imaginei que Jesus estava ali passando, e eu só dizia, eu estou tocando na tua orla, Senhor. Eu estou tocando na tua orla, Senhor. Da mesma forma que aquela mulher tocou na tua orla e foi curada, eu creio que minha filha vai ressuscitar, porque eu estendo minha mão nesse momento e eu toco na tua orla. O pastor saiu e eu falo para vocês, foi angustiante, eu não desejo isso para ninguém, mas o tempo inteiro eu tinha paz, e isso ninguém pode explicar. A paz, ela é inexplicável, a certeza de que Deus está comigo. E várias pessoas me mandaram mensagem assim, olha, não perca a sua fé, não desanime. Olha, você está sendo provada, mas o inimigo prova, Deus prova, mas não perca a sua fé. Não se desespere. E aquelas mensagens, eu entendo o que as pessoas estavam querendo me dizer e me confortar, mas elas não faziam sentido para mim. Porque em nenhum momento eu duvidei de que Deus estava comigo. Em nenhum momento eu duvidei de que Deus estava cuidando da minha filha. Eu chorava e eu dizia para Deus, Senhor, eu estou chorando porque eu sou mãe. Eu me angustio de ver minha filha assim. Na quinta-feira, Calil dormiu com ela, aí dormiu na quinta, né? Eu estava no hospital desde quarta à tarde. Aí na quinta noite ele dormiu com Liz. E aí, sexta-feira, quando eu cheguei, que eu vi Liz entubada, eu até pensei, mas depois falei, não vou colocar. Eu tirei uma foto. E eu ia chocar vocês, porque tinham 12 bombas de infusão, dobutamina, nora, potássio, tá, aí vai, um monte de substâncias sendo infundidas. Minha filha estava com sonda gástrica, sonda vesical, PAM, acesso na mão, acesso no braço, acesso central, ventilação mecânica, toda invadida, sabe? Sedada. E o quarto só tinha máquinas ao redor dela. E foi uma cena tão forte, assim, sabe? E
Calil estava em pé, a chefe da UTI estava em pé, porque eu não tenho nem como agradecer a equipe da Aliança. Eles praticamente fizeram um acampamento no quarto de Liz. Tinha médico que passou o plantão inteiro do lado de Liz. Isso eu não tenho como agradecer a Aliança. E aí, quando eu entrei no quarto, que eu vi aquela cena, eu desmoronei. Eu comecei a chorar, a Calil me abraçando e eu chorando. E eu falei para a doutora Lara, né, que é a chefe, a coordenadora da UTI do Aliança, eu só falei assim, doutora Lara, o coração da minha filha morreu. Eu vi a troponina, porque eu acordava de madrugada, o pouquinho que eu dormia, né, eu ficava o tempo inteiro olhando os exames pelo aplicativo. Eu disse, o coração da minha filha está morto. Ah, tem troponina de 4.000. Aí ela disse assim, calma, já está em 1.000. Tenha calma, está em 1.000. Tenha paciência, vai dar certo. E aí, o diretor da pediatria, o diretor-geral, o doutor Hugo, na quarta-feira, ele apareceu no quarto de Liz e olhou para mim e disse assim, vai dar certo. Ele só disse isso para mim. Vai dar certo. Aí, no outro dia, na quinta-feira, ele apareceu lá de novo, aí fez assim, vai dar certo. Aí, tipo assim, não perca a esperança, não, que vai dar certo, sabe? E aí, na sexta-feira, ele foi lá de novo. Ele olhou para mim e disse o quê? Vai dar certo. Tenha calma, vai dar certo. Aí, no sábado, que foi o dia que vocês se ajoelharam aqui na igreja, Liz começou a melhorar incrivelmente no sábado de manhã, mas melhorar tanto, que o médico disse assim, Liz provavelmente vai ser entubada hoje à tarde. Foi incrível a melhora dela, ela começou a urinar, os exames começaram a cair tudo, a melhorar tudo melhorou. Aí, eu estava lá no sábado de manhã, Calil veio com as crianças para a igreja, e aí, doutor Hugo chegou. Aí ele disse assim, não foi, vai dar certo. Ele disse assim para mim, me olhou, ficou me olhando, eu sentada. Aí ele disse, boas notícias, né, mãe? Boas notícias. Gente, eu abracei, eu dei um pulo do sofá, eu estava sentada, eu dei um pulo do sofá, e eu abracei doutor Hugo, mas eu abracei. Eu chorei tanto abraçada com ele. E ele me abraçou também, ele começou a me abraçar, e eu abraçado com ele. Foi uma cena assim tão incrível que, se eu pudesse dar um título para essa cena, eu juro a vocês que o título seria, não me interpretem mal, mas o título dessa cena é Eu Abracei Deus. Porque naquele momento, aquele abraço não era para doutor Hugo, era para Deus. Eu só dizia para ele gratidão, 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 gratidão. Eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como agradecer. Obrigada. Aí eu falei para doutor Hugo, Deus existe. O senhor está entendendo? Deus existe. Aqui a prova, Liz, é um milagre. Deus existe. Aí ele disse, só Deus para explicar milagres. Eu disse, só Deus para explicar milagres. Aí eu falei para ele, esse abraço que eu dei para o senhor foi em gratidão a Deus por ter poupado a vida da minha filha, mas é em gratidão também à equipe do Aliança, porque eu não tenho como agradecer à equipe do Aliança. As enfermeiras, as técnicas, os médicos, uma equipe incrível. Eu precisava filmar o banho que as técnicas de enfermagem fizeram na minha filha, ela entubada. Todos os passos foram falados. Liz, eu vou agora lavar suas costas. Liz, eu vou puxar agora a sua mão. Liz, eu vou botar seu cabelo para trás. Liz, seu cabelo é lindo. Minha filha estava sedada e entubada. E as meninas ali conversando. Eu sei que você canta na igreja, você vai cantar uma música antes de sair dessa UTI. E foi, sabe? Um amor, um carinho. Eu não tenho palavras. Então, é Deus
E Deus através das pessoas. E Deus através de vocês, e Deus através dos amigos. Então, só gratidão, só gratidão. Gastei metade do meu tempo testemunhando, mas acho que eu precisava falar, né? Vocês sabem o que é Shalom? Eu desejo Shalom para vocês. Shalom é um olá que os hebreus usam, uma saudação. Mas não é uma saudação qualquer, como a gente usa aqui, olá, oi. É uma saudação assim, eu desejo para você saúde total. Eu desejo para você paz completa. Desejo para você saúde integral, saúde total, saúde integral. É isso que significa Shalom. Deixa eu ver se eu consigo passar. Eu acho que eu não vou conseguir passar. Alguém vai precisar me ajudar. Bom, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que saúde não é ausência de doenças. Saúde é um estado de bem-estar, de completo bem-estar. E a OMS coloca as dimensões desse completo bem-estar. Bem-estar físico, mental, emocional, social, profissional, né? Profissional entra no social. E a gente acrescenta, porque a gente entende que saúde ela também é um estado de bem-estar espiritual. Então, o Shalom é essas dimensões todas da saúde. Não adianta você focar na sua saúde física e esquecer do mental e do emocional, do espiritual. Não adianta você focar muito no espiritual e esquecer do físico. Para você ter saúde, para você viver um Shalom de verdade, você precisa ter todas essas dimensões. Por isso, o departamento de saúde da nossa igreja é saúde e temperança, porque temperança significa equilíbrio, e é equilíbrio em todas essas dimensões. Pode passar. Deus deseja Shalom para cada um de nós. Deus deseja que tenhamos saúde em todos os aspectos, e eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias, suas Bíblias. Em Marcos 5, a gente vai ler do verso 21 ao 34. Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 34. O título dessa parte do capítulo 5 é o seguinte: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Alguém aqui tem dúvida que Deus tem poder sobre a doença e sobre a morte? Verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento.
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando em seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse é um capítulo lindíssimo que conta a história da filha de Jairo, que foi ressuscitada, mas conta essa história da mulher do fluxo de sangue, que é essa história que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa manhã. Você passa o slide? Olha só essa frase. Pode passar. Pronto, tá bom. Disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. A gente sabe que na cultura, né, dos judeus, uma mulher que está sangrando, seja pelo ciclo mensal ou por alguma hemorragia, ela era considerada impura, ela era considerada maldita. Vocês já pararam para pensar que essa mulher, durante 12 anos, ela não somente sofria fisicamente, mas ela também era hostilizada. Ela sofria a privação de estar em ambientes sociais. Ela não podia ir para a igreja. Vocês já pensaram nisso? Ela não podia entrar na igreja. Ela não podia ir no aniversário. Ela não podia estar junto com a família. Ela não podia ir numa festa de casamento. Ela não podia participar das festas judaicas. Não era só simplesmente ter um sangramento que por si só já era uma coisa bem ruim. Provavelmente ela tinha anemia, se sentia fraca, se sentia abatida. Provavelmente esse sofrimento físico lhe trazia várias consequências. Mas e as consequências emocionais, sociais, espirituais? Vocês já pensaram no sofrimento dessa mulher? Mas, em meio a todo esse sofrimento, essa mulher, ela se apegou a uma fagulha de fé. E ela pensou: se eu tocar... E é interessante que o Marcos, ele traz a história de Jairo e, em seguida, a história dela. E faz um paralelo tão lindo, porque Jairo foi até Jesus e ele tinha bastante fé, senão ele não iria procurar Jesus. Mas ele diz o que para Jesus? Vem até a minha casa, toca na minha filha, faz a oração. Então, ele acreditava, mas você entende que tinha que ter toda uma cerimônia? E aquela mulher não. Ela pensou: basta eu tocar na orla da veste, na orla do manto, na pontinha do manto, e eu serei curada. Quando você estuda um pouquinho sobre a cultura judaica, vocês vão descobrir que o manto, que foi a parte, né, que ela tocou, o manto, a orla do manto, era tido pelos judeus como uma parte sagrada, uma parte especial do manto. Ninguém podia tocar no manto, a não ser que fosse um filho, uma filha, um pai, a mãe. Tinha que ser alguém muito íntimo para tocar nessa parte do manto, na orla. E aquela mulher que sofria há 12 anos, que não podia nem estar ali no meio daquela multidão, ela não podia estar ali. Ela era proibida de estar onde pessoas estavam. Ela era imunda, entende? Ela não podia tocar. Se ela tocasse em alguém, a pessoa era considerada imundo. Então, era uma mulher que vivia paralelo, alheia à sociedade. Mas aquela mulher, ela sentiu que se ela tocasse ali, ela seria curada, porque Jesus tinha poder para fazer isso. Mas o que eu quero focar é, nessa manhã é nessa frase de Jesus.
filha. O que vocês acham que aquela mulher sentiu depois de 12 anos sem ser olhada, sem ser acolhida, sem ser abraçada, sem ser beijada? O que significou para aquela mulher esse filha? Filha, você me pertence, né? Quando Jesus falou isso para ela, filha, ele poderia ter falado mulher, mas o filha trouxe para aquela mulher a cura emocional. A sensação de pertencimento, de acolhimento, de abraço, de você não está solta no mundo. Você não está sozinha. Você é minha filha. E é isso que Jesus faz. Ele nos cura emocionalmente. Mas não é só a cura emocional. Ele vira para a mulher e diz: a tua fé te salvou. Porque todas as curas que Jesus operou, fisicamente, elas se relacionam também com a salvação. É cura física, mas é cura espiritual também. Aquela mulher, não foi somente curada daquele fluxo de sangue, ela foi curada espiritualmente também. Vai em paz, saúde mental, equilíbrio. Jesus ofertou para aquela mulher cura física, cura emocional, cura mental e cura espiritual. E fica livre desse mal, que era o que ela tinha ido buscar. Ela tinha ido buscar uma cura física. Ela tinha ido buscar uma cura física, mas Jesus, ele sempre... Tá ligado? Ele sempre nos surpreende e ele dá muito que aquilo que pedimos ou merecemos ou desejamos. E ele deu a cura total, o shalom, a cura integral. Pode passar. A gente vai falar, prometo a vocês que eu vou ser bem rápido, porque eu gastei bastante tempo com o meu testemunho, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o shalom físico. E o último slide eu vou falar sobre os outros, porque eu quero realmente gastar o meu tempinho aqui, 5 minutinhos com vocês, falando sobre o shalom físico. Ellen White, eu não vou ler a citação, tá? Mas vocês podem ver no livro Ciência do Bom Viver, página 385 e 386. Ellen White fala sobre esse shalom físico, a saúde física. E sabe o que ela diz nesse livro? Que nós, pais, temos a obrigação de estudar sobre fisiologia, sobre como o nosso corpo funciona e ensinar os nossos filhos isso. E que aprender sobre a fisiologia, sobre a saúde física, é uma matéria mais importante do que muitas matérias que são dadas na escola ou na faculdade. Estudar sobre o seu corpo e como ele funciona é uma obrigação que nós temos, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar muito bem desse templo. Pode passar. Aí, a Ellen White, que é a principal autora da Igreja Adventista, né? Nós temos muitos livros, mas a maioria dos nossos livros foram escritos por Ellen G. White. Ela escreveu esse livro, Ciência do Bom Viver, há mais de 100 anos atrás. E nesse livro há muitas orientações sobre saúde. Orientações que têm caído na mídia nos últimos 10 anos, porque esse pesquisador, Dan Bartner, que é, na verdade, um jornalista da National Geographic, ele fez um estudo para descobrir onde havia as pessoas que mais viviam nesse mundo. Onde é que eu encontro comunidades onde as pessoas vivem mais do que a população geral? E ele chamou isso de Blue Zones, que deu origem a um livro que é best-seller,
que tem esse nome, Blue Zones. Vocês já ouviram falar? Alguém aqui tem esse livro? Ou já ouviu falar desse livro? Já? Já? As Blue Zones. O que é Blue Zones? Zonas azuis, né? As zonas azuis são áreas do mundo em que a expectativa de vida é maior do que a população geral. Em 2016, segundo a OMS, a expectativa de vida, em geral, tá, gente? Isso é mundial, era de 72 anos. Ou seja, uma pessoa que nasce, ela, em média, vive 72 anos. Claro que alguns mais, outros menos, mas a média, tá? Aqui no Brasil, os homens vivem, em média, 73 anos e nós, mulheres, 80. Então, a gente tem mais viúvas do que viúvos, né? As mulheres vivem mais, né? Em torno de 7 anos a mais do que os homens. Mas nessas Blue Zones, a expectativa de vida não é de 72, 73, 74 anos. É de 90 anos, sendo que boa parte da população chega aos 100 anos. E temos pessoas nessas áreas com 90, 92, 93 que trabalham, que são ativas, que vivem bem. E isso chamou a atenção desse pesquisador e de outros pesquisadores que foram surgindo depois nas grandes universidades. Então, as Blue Zones são essas 5 áreas, pode passar, onde as pessoas vivem mais de 90 anos e lá tem menos câncer, menos AVC, menos infarto agudo do miocárdio, menos doenças crônicas, menos obesidade, menos diabetes, menos hipertensão. Todas essas doenças crônicas, a frequência é bem menor do que na população geral. Blue Zones são as áreas, então, que as pessoas vivem mais de 90 anos e vivem com qualidade de vida. Quais são essas áreas? A pequena ilha de Okinawa, no Japão. Aí nós temos um pequeno vilarejo. Eita! Isso aí, não vai sair. Se eu tentar, não vai sair. Uma região da Sardenha, na Itália. Uma cidadezinha chamada Icária, na Grécia, uma ilha grega, na verdade, é uma pequena ilha grega. Península de Nicoya, na Costa Rica. E, adivinha? Loma Linda. Alguém sabe como foi fundado Loma Linda? Vocês sabem essa história da Loma Linda? Ellen White estava na Austrália e ela sonhou em um lugar lindo. Um lugar lindo, assim, sabe? Muito lindo. E ela escreveu uma carta para a Associação Geral da Igreja Adventista e falou assim: eu tive um sonho e eu vi uma colina linda. Que é Loma Linda, é colina linda, né? Eu vi uma colina linda. E um anjo veio até mim e disse que a igreja precisava comprar esse lugar. E esse lugar ele deve se tornar um centro de saúde para o mundo. Aí, o presidente da Associação Geral recebeu a carta e disse: como é que a gente vai comprar uma colina sem dinheiro? Aí Ellen White começou a escrever várias cartas insistindo: vocês precisam procurar um terreno, é um lugar. E ela descrevia o lugar. Tem árvores, tem colinas, é assim, é assado, tem um rio. Ela descrevia o lugar. E o pessoal da associação começou a procurar e mandava fotos para ela, mas não era aquele lugar. Até que um irmão disse: olha, tem um casal que estão em dificuldades financeiras numa cidadezinha da Califórnia e eles estão vendendo a fazenda deles, é uma fazenda muito grande, fica numa colina. E mandou a foto. E quando mandou a foto, ela disse: é esse lugar. A igreja precisa comprar esse lugar. O diretor-geral da Igreja Adventista foi saber quanto era. E, na época, essa região de Loma Linda custava $110 mil. A igreja não tinha esse dinheiro, ofereceu 80 mil. Eles aceitaram, os donos aceitaram, mas a igreja fez as contas e não tinha 80 mil. E Ellen White insistia que tinha que comprar, e a igreja não queria comprar porque não tinha dinheiro. E ela dizia: mas Deus me falou que é para comprar.
E aí, no final, comprou por R$ 40.000, divididos em parcelas de 5.000. Deram 5.000, mas não tinha nenhuma outra parcela. Aí, na segunda parcela, eles não tinham dinheiro e no contrato dizia que se não pagasse a parcela na data, eles perdiam tudo que já tinham investido. E aí eles se ajoelharam, a Associação Adventista Geral, se ajoelharam e disseram: Deus, se é teu, esse negócio é teu, não é nosso, a gente não tem dinheiro, não sabe, não tem como, Senhor, e é hoje o prazo. E a gente vai perder o que a gente já investiu, o pouco que a gente não tinha, a gente vai perder. E quando eles terminaram a oração, chegou uma carta com um cheque de $5.000. E eles pagaram. E foi assim que foi comprado o Loma Linda. Nesse jeitinho que eu estou falando para vocês, está registrado. Loma Linda surgiu dessa forma, aí a igreja comprou, a igreja fez um sanatório, e Ellen White dizia: a igreja precisa formar médicos. Não é por nada não, gente, mas Ellen White fala que o médico é mais importante que o pastor, viu? Está escrito isso em Ciência do Bom Viver, que o pastor Davi não me ouça. Mas ela fala que ela fala médico porque na época não tinha nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, outras, mas é área de saúde, tá? E aí vocês vão aprender isso. Quem comprar o Ceifo Saúde vai saber por que eu estou falando isso. A obra de saúde vai ser a obra que vai terminar o evangelismo nessa terra. Comprem o curso que vocês vão ver por que eu estou falando isso. Pode passar. Olha Loma Linda agora. Um dos maiores centros do mundo. Vários tipos de cirurgias. Loma Linda é pioneira. Vários tratamentos de saúde. Loma Linda é pioneira. A Universidade de Loma Linda é uma das mais respeitadas no mundo. Vários centros de tudo. Assim, é uma cidade espetacular. Metade da cidade é adventista. Metade da cidade é adventista. Pode passar. Eu vou pular essa parte, aqui é só lembrando das 5 Blue Zones. São essas 5 áreas especiais, pode passar. Aí, o Dan, que é o pesquisador das Blue Zones, ele viu na pesquisa dele que a expectativa de vida de uma pessoa, ela é determinada pela genética, 20% a 30% pela genética, 80% a 70% pelo estilo de vida. Então, ele viu nessas Blue Zones que o que realmente faz a diferença é o estilo de vida. Pode passar. E o que tem nesse estilo de vida? Dieta. As 5 áreas, elas não são vegetarianas, mas eles quase não comem carne. Loma Linda é uma cidade bem vegetariana e a população, assim, boa parte da população é vegetariana. Mas as outras áreas, as 4 outras áreas, eles quase não comem carne vermelha, comem peixe, que é riquíssimo em ômega 3, mas as 5 áreas, eles focam em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, castanhas, azeite de oliva. Então, é uma alimentação muito mediterrânea ou muito vegetariana também. Todos praticam atividades físicas regulares. A gente vê nessas áreas velhinhos andando, correndo, rodando bicicleta. Rotina de sono. E, gente, isso aqui não foi eu que coloquei, não, tá? É o resumo do livro. É o que o pesquisador encontrou nessas 5 áreas. Eles dormem cedo, eles têm rotina de sono, eles dormem bem. Eles fazem consumo moderado de vinho. Não estou dizendo que é para beber, porque hoje, cada vez mais, as pesquisas mostram que não é o vinho, é o suco de uva que tem um poderoso antioxidante. Então, nós ficamos com a parte boa, né? Tiramos a parte ruim do álcool, mas eles consomem uva, consomem suco de uva. Essas 5 populações, eles se dedicam a atividades de lazer, alívio de estresse, são comunidades que prezam a saúde mental, emocional, a meditação. O convívio social é muito forte nessas 5 áreas, então são pessoas que se encontram, que saem juntas, que fazem programações juntas. Isso o pesquisador disse que chamou muito a atenção dele. São pessoas que têm um senso de comunidade muito grande e que vivem com propósito
e tem espiritualidade. As 5 regiões têm uma espiritualidade muito forte. Eles acreditam muito em Deus, vivem a fé, sabem que a vida tem um propósito. Pode passar. Ciência do Bom Viver é um dos poucos livros que Ellen White escreveu de capa a capa. Porque tem mais de 100 livros publicados de Ellen White. Mas a maioria dos livros são cartas que ela escreveu, que os editores juntaram e fizeram um livro. Ou são várias publicações de revistas que juntou e fez um livro. E Ciência do Bom Viver, ela escreveu de capa a capa. Então, é a nossa referência e que eu estimulo a vocês a adquirir esse livro. Ele é incrível, estou lendo pela 2ª vez e assim ele é apaixonante, é um livro muito bom, onde ela traz que dieta saudável, exercício físico, respirar puro, luz solar, temperança, que é o equilíbrio, descanso, água abundante, confiança em Deus, são os verdadeiros remédios para o ser humano. Pode pular. Gente, eu não tenho noção do horário. Não me matem. Eu prometo que eu estou terminando. Aqui é só para lembrar do Ceifo Saúde, onde vocês vão aprender sobre a saúde adventista. Pode passar. Eu vou mandar para o celular de todos, tá? Queria muito que vocês fizessem esse curso. Ele é incrível. Pode passar. Inclusive, fala sobre as Blue Zones. Tudo de Blue Zones. Vocês vão aprender nesse curso. Para a gente terminar, já falei bastante de Shalom física. E para a gente terminar, Shalom mental e emocional. Gente, nós vivemos em uma sociedade doente. O Brasil é o 5º país em depressão. Crianças estão em depressão. A gente vê crianças cometendo coisas que vocês já imaginam que eu ia falar, né? E assim é muito triste. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A medicação que é mais vendida no mundo são antidepressivos e ansiolíticos, medicamentos para dormir. Isso é muito triste. O mundo está doente mentalmente e emocionalmente. E Jesus tem um shalom emocional e mental para cada um de nós. Romanos 12, a gente não vai ler por conta do tempo, vocês podem ler em casa. Paulo diz, não se conformeis com este mundo, né? Mas renovai-vos, renovai os vossos pensamentos. É isso que a gente precisa, renovar os nossos pensamentos, nos conectarmos cada vez mais com Deus, para que nós tenhamos cada vez mais saúde. Eu amo esse verso de Salomão. Provérbios 23, 7 diz, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Cuidado com o que você pensa. O que você pensa, você é. Eu tenho uma amiga, ela é médica, ano passado foi um ano muito estressante emocionalmente para ela, muito difícil, muitos problemas. E ela me disse que ela sempre pensava assim, que ainda ia ter um câncer, de tanto estresse. Ela dizia para ela mesma que ainda teria um câncer, de tanto estresse que ela passava. E um dia ela me manda uma foto de uma biópsia de tireoide, um câncer na tireoide. Aí ela falou assim, Cíntia, eu não tenho um histórico familiar. Ninguém na minha família nunca teve câncer de tireoide. E ela disse, eu tenho certeza que é o estresse emocional. Então, assim, cuidado com o que você pensa. Os seus pensamentos, eles guiam os seus sentimentos e as suas emoções. Se você ficar pensando que é uma pessoa doente, que é uma pessoa infeliz, sabe, que nada dá certo na sua vida, é isso que vai acontecer. Olha o que Salomão está dizendo para você. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Pense coisas boas. Renovai os vossos pensamentos. É isso que Paulo diz, né? A gente precisa pensar coisas boas. Somos cabeça e não cauda. Somos vitoriosos. Estamos por cima e não por baixo. A palavra de Deus, ela nos exalta. E a gente precisa se colocar na posição que Deus nos coloca. Precisamos nos colocar na posição que Deus nos coloca. Não saia da posição que Deus colocou você. Acho que é o último slide. Shalom social. Eu termino falando isso para vocês. Priorize pessoas e não coisas. Pessoas e não dinheiro.
pessoas e não trabalho. Tem gente trabalhando demais, juntando coisas demais e esquecendo do que é mais importante, que são as pessoas. Priorize a família e não qualquer pessoa. Separe tempo para lazer e conexões. Isso gera relacionamentos de qualidade. Muitas vezes a gente esquece que o lazer faz parte da saúde, gente. Lazer é importante também. Fazer atividades com amigos é importante também. A gente precisa lembrar disso. Comunidade religiosa é extremamente importante para a saúde, o senso de pertencimento. Sabe aquela coisa assim, eu estou andando, não estou sozinho, tem outras pessoas andando no mesmo caminho, na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. É assim que funciona a igreja. Isso faz parte da saúde. Pode passar? E o shalom espiritual, que eu não preciso falar nada. Só levante sua mão, segure a mão de Deus, que Ele tem tudo isso para você. Shalom. Deseje shalom para quem está ao seu lado. Vamos ficar de pé para orar? Eu contei a história de Liz. Sábado à tarde, Liz foi extubada. E aí ela foi, saindo tudo dela, acessos, sondas. E Liz está maravilhosa. Ainda está internada, mas já recebi a mensagem da vovó, que ficou lá com ela. Disse, Liz já recebeu alta da UTI, já está no apartamento. Meu pai está bem, só completando os 14 dias do antibiótico dele, mas bem. E eu só tenho que agradecer, né? Sábado que vem vocês vão ver minha filha aqui. Amém. Tenho certeza disso. Oremos. Gratidão, meu Deus, porque Tu és a nossa cura. A nossa cura física, mental, emocional, espiritual, social. Senhor, para onde iremos se Tu tens a palavra de salvação? Para onde iremos se Tu és o caminho? Para onde iremos se Tu és a verdade, a vida? Para onde iremos, Senhor? Não há outro caminho. Estamos felizes porque temos a Ti, porque temos esperança, porque podemos viver o verdadeiro shalom, a verdadeira saúde física, mental, emocional, espiritual. Senhor, o que está errado em nós, conserta nesse momento. Nos purifica, meu Deus, nos renova. Sei que sofremos as doenças emocionais e físicas porque vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo onde gerações e gerações de muito pecado, de muitos erros, de desobediência, traz uma genética sobre nós que não é perfeita e nós sofremos por isso. Mas neste momento queremos nos colocar, Senhor, nas Tuas mãos, no Teu altar, te pedindo que nesse momento o Senhor venha nos curar. Curar o nosso coração, curar as nossas células, curar o nosso corpo, curar a nossa mente, Senhor. Renova os nossos pensamentos, coloca dentro de nós a certeza da salvação, a certeza da saúde, a certeza da cura, pensamentos de alegria, de bondade, de comunhão, pensamentos de perdão, pensamentos que vêm do Teu trono, do Teu Espírito Santo e não de nós mesmos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que estão na internet nos ouvindo também neste momento. Que o Espírito Santo de Deus possa abraçar cada um, concedendo a cada um aquilo que tanto essa pessoa busca e necessita. Nos dá um restante de sábado na Tua presença e fica conosco para todo sempre. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.